Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem na Áustria houve um debate particularmente aceso que teve como tema central, aliás, como será nos próximos anos, sem dúvida nenhuma, a imigração. Tivemos ambos os líderes dos partidos principais da Áustria a acusarem-se de serem demasiado radicais sobre as suas posições da imigração, e no caso tivemos o FPÖ, que é o Partido Nacionalista Austríaco, digamos, é o Chega da Áustria, se lhe quiserem chamar assim, para contextualizar a coisa, e tivemos o FPÖ basicamente a defender as suas posições, do controle da imigração e tudo mais, e tivemos do outro lado a acusação de radicalismo, exatamente como o líder do FPÖ também acusou o líder oposto do OVP, no caso, como radical, tendo em conta as suas posições demasiado abertas, segundo o próprio. Vamos então ver esta notícia, ver algumas declarações e venho mostrar-vos umas declarações do debate, não em vídeo, mas estão aqui por escrito e já agora facilito esse entendimento. Vamos então ver aqui esta notícia, onde é dito: Áustria, principais líderes partidários entram em choque sobre a imigração num debate na TV. O partido de direita FPÖ continua a liderar as sondagens e continua a ser seguido por parte do OVP, portanto o OVP continua perto, no caso em 2%, tendo em conta que ainda está dentro da margem de erro, portanto é uma vantagem pequena. No entanto, é uma vantagem que é importante ser tida em conta, até porque na Áustria, segundo, se não me falha a memória, o FPÖ ganhou as eleições europeias na Áustria. Posso estar aqui a dizer uma grande baboseira, corrijam-me nos comentários se eu estiver enganado, mas eu acho que foi na Áustria que o partido desta nova direita, digamos assim, ganhou as eleições, e eu acho que isso é importante. O OVP, que é um partido de centro-direita, pelos vistos não se alinha com as posições da imigração do FPÖ. Os líderes dos dois partidos mais populares da Áustria acusaram-se mutuamente de serem radicais demais numa tentativa de convencer os eleitores da sua própria responsabilidade, vamos dizer assim, a poucos dias antes do país da Europa Central realizar as suas eleições nacionais dia 29 de setembro. Portanto, este fim de semana temos eleições nacionais na Áustria. O chanceler e líder do Partido Popular de Centro-Direita, o OVP, e o líder do Partido da Liberdade, o FPÖ, de oposição e direita, confrontaram-se num debate ao vivo numa emissora pública, a ORF, na noite de segunda-feira, que foi o último debate televisivo antes das eleições. É curioso, porque os nossos debates em Portugal, até para assinalar esta diferença, os nossos debates são algum tempo antes da última semana, antes das eleições, digamos assim. Portanto, estes senhores estão a debater na segunda-feira da semana onde há eleições. É curioso, não sei porque é que é feita esta distinção de Portugal para a Áustria, mas os nossos debates são muito anteriores à última semana de eleições de campanha, digamos assim. O duelo entre ambos era muito aguardado, já que o FPÖ continua a liderar as sondagens, 27%, e o OVP está logo atrás com 25%, portanto isto está dentro da margem de erro. Os dois discutiram os tópicos mais quentes, digamos assim, incluindo a imigração, a economia, a guerra na Ucrânia e a forma como o governo do OVP lidou com a crise do Covid. Isto é de 22 de setembro e já temos aqui uma vantagem pequena do FPÖ, lá está os tais 2%, e temos aqui um partido também algo próximo, o SPÖ, com 21%, portanto não é assim tão 4% numa sondagem, apesar de já ser uma vantagem algo significativa, claro está, não é assim tanto. Temos, por exemplo, o exemplo em Portugal de que nos últimos dias, antes das eleições legislativas, chegou-se a dar ao Chega 13% e 14%, e o Chega teve 18%. Portanto, é para vocês perceberem que numa sondagem, estes 4% e 5% não são assim tão significativos e pode haver uma grande mudança. E, portanto, podemos até ter aqui 3 partidos em busca pelo primeiro lugar, ou pelo menos pelo top 3, isso seguramente, até porque logo a seguir quem está atrás do SPÖ, que tem 21%, temos 2 partidos com 9%, portanto, este será seguramente o top 3, portanto, isso dá para recolher, esta informação dá para ter mais ou menos como certa nesta sondagem. No entanto, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar não estão esclarecidos, porque isto nas sondagens pode ser, sem dúvida nenhuma, vocês sabem, as sondagens valem o que valem, mas dá para perceber algum sentimento da população. O líder do FPÖ acusou o líder do atual governo, que foi ministro do Interior nos 2 primeiros anos do governo e assumiu o papel de chanceler mais tarde, de tentar transformar o país de um Estado normal e democrático num Estado totalitário de emergência com as medidas de bloqueio na altura da pandemia. Portanto, isto lembra-vos alguma coisa? Fica a pergunta no ar, se isto vos lembra alguma coisa. Entre as decisões tomadas pelo governo, ele citou a vacinação compulsória de todos os adultos, uma decisão que foi revogada mais tarde. O chanceler devolveu, dizendo que o seu governo assumiu responsabilidade pelas suas ações, mesmo eles cometendo erros, e acusou o FPÖ de tentar espalhar o medo e usar uma crise para ganho
político. Isto também vos lembra alguma coisa? É verdade. Às vezes nós pensamos que estamos fechados numa bolha politicamente falando, quando na verdade estes são os debates em vários países, uns mais intensos, outros com partidos com mais possibilidade de ganhar o poder do que o Chega. O Rassemblement National, por exemplo, foi o partido mais votado em França. A AfD tem ganho eleições regionais e inclusive já há uma ameaça de o Partido Liberal sair da coligação do governo da Alemanha e isso eventualmente poder mandar o governo abaixo, tendo em conta até que geralmente se diz que este Partido Liberal poderá ter impulsionado estas leis de imigração mais à esquerda e o governo aceitou para manter o seu tacho, digamos assim. No entanto, agora que o governo está a implementar alguns controlos temporários às suas fronteiras externas, este Partido Liberal ameaça sair da coligação e o governo pode mesmo vir abaixo, não só pela pressão política dos ganhos das vitórias da AfD a nível regional, que ganhou uma vez pelo menos, ficou em segundo em 2 eleições, não só por essa pressão, mas também agora porque um dos membros da coligação não se alinha com estas regras de imigração um bocadinho mais restritivas. Temos o chanceler que creditou o seu governo pela redução do número de requerentes de asilo e travessias ilegais de fronteira, citando uma queda de 97% na fronteira entre a Áustria e a Hungria, graças aos controlos de fronteira mais eficazes e cooperação policial com as autoridades húngaras. Não. Eu acho que isto é um falso argumento por uma simples razão. Porque não é propriamente a grande cooperação entre a Áustria e a Hungria, é só a Hungria a fazer frente à União Europeia e a dizer: meus amigos, nós vamos controlar as fronteiras como nós achamos adequado, vocês querem receber todas as pessoas de todo lado, estejam à vontade. Mas Viktor Orbán tem uma guerra conhecida neste canal com a União Europeia por causa do controle de fronteiras e o chanceler está a utilizar esses dados e essa guerra que o Viktor Orbán está a travar sozinho, neste momento com algum apoio por parte do governo holandês, de Geert Wilders, etc. Mas a Áustria não é um dos grandes participantes nesta mudança do panorama da imigração. Viktor Orbán é o pioneiro, é a cara, é o homem que está a dar o corpo às balas, como se costuma dizer, e a Áustria está a aproveitar esse controle fronteiriço da Hungria para se gabar de dados do seu governo. Eu acho que é uma falsa questão, é uma estupidez e não deve ser feito pelo chanceler austríaco. O líder do FPÖ falou sobre a necessidade de reduzir a pressão nas fronteiras externas da União Europeia e fechar acordos com países do norte da África para que os procedimentos de asilo possam ser terceirizados. E, portanto, eu já ouvi falar disto até por parte de alguns partidos na Suécia, que diziam basicamente que os requerentes de asilo deviam esperar em países terceiros e esses países terceiros seriam financiados para que recebessem essas pessoas e para que ficassem ali basicamente como sala de espera. Peço desculpa a simplificação, mas para se perceber é melhor. E eu acho que é uma boa medida. Os governos suecos também já o fizeram e, portanto, nós não temos que ter no nosso país pessoas que estão à espera de autorização. Quer dizer, se estão à espera de autorização, estão inerentemente ilegais. E se estão ilegais, não devem cá estar. É tão simples como isso. Para que é que servem as regras da imigração se nós trazemos para cá pessoas que, enquanto esperam pelos seus vistos, estão ilegalmente à espera? Para isso não ponham regras, quer dizer, podem-se abolir as fronteiras porque é exatamente igual. E, portanto, eu acho que é muito por aqui. Já foi uma medida proposta por alguns partidos suecos mais à direita, um partido especificamente mais à direita. Eu acho que é uma boa proposta que deve ser tida em conta e vamos ver como é que correm as eleições na Áustria. Eventualmente este partido está com alguma força, o FPÖ tem crescido. Se não me falha a memória, mais uma vez digo, ganharam as eleições europeias e isso até pode ter colocado alguma pressão política nas sondagens, na medida em que, bom, quer dizer, se há uma vitória nas europeias, os austríacos podem se sentir mais animados para votar no partido e, portanto, isso é interessante. Não consigo garantir, mas acho que ganharam as eleições europeias. E, portanto, vamos ver o que é que acontece este fim de semana. Nos próximos tempos vamos ter várias eleições. Vamos ter as eleições em Moçambique, vamos ter as eleições na Áustria, vamos ter as eleições em novembro nos Estados Unidos. Vamos ver estas mudanças políticas, como é que acontecem, como é que o mundo político se vai moldar, porque isto pode, sem dúvida, decidir os acontecimentos dos próximos 10 anos. Seguramente estamos numa fase política decisiva a nível mundial. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a caminho dos 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.